Patrios. Poyos. Fotocontroles. Revolucionando o conhecimento científico. Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai fundo numa questão bem importante para quem faz cirurgia de troca da válvula aórtica, a tal da desproporção prótese-paciente, ou DPP. Isso. Parece até meio contraintuitivo, né? Você coloca uma válvula novinha, funcionando direito, mas ela não resolve tudo? Exato. É um conceito que surgiu lá em 78, com o Hagentola. Basicamente, a DPP acontece quando a área de abertura da prótese, a AOI, mesmo sem defeito nenhum, é pequena para aquele paciente específico, para o tamanho do corpo dele. Ah, então não é um defeito da válvula em si. Não de forma alguma, é uma questão hemodinâmica, de fluxo sanguíneo mesmo. Entendi. Bom, então nossa missão aqui hoje é desvendar o que isso significa na prática, né? As consequências, como a gente mede isso e, claro, o que dá para fazer para evitar ou lidar com a DPP. E também falar da segurança de algumas cirurgias relacionadas a isso. Vamos lá. Para começar, como é que se define e classifica essa desproporção? Então, o ponto central é a área de orifício efetiva indexada, que a gente chama de AOE. É um cálculo simples. A gente pega a área de abertura da prótese, a AOE, e divide pela área de superfície corporal do paciente. Certo. E tem valores de referência para isso? Tem sim. Os mais usados são assim. A gente considera a DPP moderada se essa AOE ficar entre 0,65 e 0,85 cm² por metro quadrado. Ok. E DPP importante ou severa se for menor que 0,65 cm² por metro quadrado. Ah, e eu li algo sobre um ajuste para pacientes com obesidade, é isso? Isso mesmo, bem lembrado. Para quem tem IMC, o índice de massa corporal igual ou maior que 30, a gente usa cortes um pouquinho diferentes para não superestimar o problema. Faz sentido. Aí seria moderada se a OEI for menor ou igual a 0,70 cm² e severa se for menor ou igual a 0,55 cm² por metro quadrado. E isso acontece muito? Qual a frequência? Olha, não é raro não. Dependendo do estudo e da definição, a incidência pode ser bem alta. Para DPP leve, pode chegar a 70%. Para moderada, quase 50% e para importante, até uns 20%. É bastante gente. Nossa, são números expressivos. Mas, assim, por que isso é tão importante? É aqui que a coisa fica séria, né? Sem dúvida. O ponto crucial é que uma OEI pequena, essa abertura reduzida, faz com que os gradientes de pressão através da válvula continuem altos. Mesmo com uma válvula nova? Mesmo com uma válvula nova e funcionando perfeitamente. A equação de Gorlin explica isso bem. Quanto menor a área, maior o gradiente para passar o mesmo fluxo. O resultado é que o ventrículo esquerdo, o músculo principal do coração, continua trabalhando contra uma resistência alta. Ele não descansa como deveria depois da cirurgia. E quais as consequências dessa sobrecarga que não some? Bom, a primeira coisa é que impede a regressão da hipertrofia ventricular esquerda. O músculo do coração que estava grosso por causa da válvula doente, ele não afina como esperado. Ah, Tem um estudo que mostrou isso claramente. A regressão da massa do ventrículo foi de só 4,5% nos pacientes com DPP contra 23% naqueles sem DPP. É uma diferença enorme. e no longo prazo? Aí as coisas complicam. Essa falta de recuperação do músculo leva a uma pior função hemodinâmica. Menor capacidade para fazer exercício, sabe? A pessoa continua cansando fácil. Entendi. E mais, aumenta o risco de eventos cardiovasculares, como insuficiência cardíaca, e impacta a sobrevida, ou seja, a pessoa vive menos. E, claro, os sintomas podem persistir mesmo depois da cirurgia. Puxa, é bem sério então. Essa falha na regressão da hipertrofia é um sinal claro de que o problema continua ali. E como é que os médicos podem, digamos, prever ou calcular essa AOA? Dá para saber antes? Olha, depois da cirurgia, dá para medir a AOE com o ecocardiograma. Mas esse valor depende muito do fluxo de sangue naquele momento específico do exame. Então pode variar. Pode variar. Uma forma mais útil, talvez, seja usar a AOE predita. A gente calcula isso antes ou durante a cirurgia. E como é feito esse cálculo predito? A gente pega a AOE,
de referência para aquele modelo e tamanho específico de prótese. Os fabricantes publicam esses valores e divide pela superfície corporal do paciente. Ah, então existem tabelas com esses valores de AOE para cada prótese. Exatamente. Por exemplo, uma prótese cirúrgica bem comum, a Carpentier Edwards Perry Mount, tamanho 21 milímetros, tem uma AOE média esperada de 1,3 centímetros quadrados. A de 23 milímetros já tem 1,5 centímetros quadrados. Com isso e a superfície corporal, a gente estima a AOE que aquele paciente vai ter. E tem ferramenta para ajudar nisso? Tem sim. Hoje em dia tem até aplicativos de celular, como o Valve PPM, que ajudam o cirurgião a fazer essa conta e a escolher um tamanho de prótese que, idealmente, não cause DPP. Legal. E o tipo da prótese em si, o design dela faz diferença? Faz e muita. O design influencia diretamente a hemodinâmica, ou seja, como o sangue flui pela válvula. Como assim? Nas próteses cirúrgicas, aquelas que o pessoal chama de SAVR, as que são sem estente, que não tem aquela armação metálica rígida interna, ou as que são implantadas em posição supraanular, um pouquinho acima do anel natural do paciente. Certo. Essas geralmente têm uma hemodinâmica melhor, permitem um fluxo mais livre. O resultado é um risco menor de DPP quando comparadas com as próteses com estente ou as implantadas bem dentro do anel, as intraanulares. E essa lógica vale também para as válvulas mais novas, as TAVR, implantadas por cateter. Vale também. Nas TAVR a gente vê uma tendência parecida. As válvulas autoexpansíveis, que muitas vezes se posicionam também de forma mais supraanular, tendem a dar uma OEE maior e gradientes menores do que as balão expansíveis, que geralmente ficam mais intraanulares. Interessante. E tem até um outro detalhe, a chamada recuperação de pressão. Parte da energia do fluxo se reconverte em pressão logo depois da válvula. E o design do stent da TAVR pode influenciar isso, mudando o gradiente líquido que o coração realmente sente. É complexo. Entendi. Bom, vamos para uma situação prática. E se o anel da pessoa, o anel aórtico natural, for pequeno demais para caber uma prótese de tamanho bom que não cause DPP? Uma saída é ampliar a raiz da aorta, né? A cirurgia de ARE. Mas isso não deixa a cirurgia muito mais arriscada? Essa é uma preocupação super válida e foi objeto de estudo. Teve um trabalho grande da Mayo Clinic que olhou exatamente para isso. Eles compararam mais de 2.300 pacientes que fizeram a troca da válvula aórtica. E quantos precisaram dessa ampliação? Cerca de 10%, mais ou menos 250 pacientes, precisaram de alguma técnica para ampliar a raiz, como a Nix ou a Manoogian. E qual foi o resultado? Aumentou o risco? Então, o resultado foi bem interessante. Sim, a cirurgia com ampliação demorou um pouco mais, e olhando os números brutos, a mortalidade logo após a cirurgia era um pouco maior nesse grupo. Ah, Mas e esse é o ponto-chave. Quando eles fizeram a análise estatística mais sofisticada, a multivariada, para isolar os fatores, eles viram que a ampliação da raiz em si não foi um fator de risco independente para a morte na cirurgia. nossa. Então não foi a ampliação que causou o risco maior. Exato. Os fatores que realmente pesaram foram a condição clínica do paciente antes da cirurgia, tipo, se já estava muito sintomático, com insuficiência cardíaca avançada, e olha que interessante, o implante de uma válvula de tamanho menor. Quer dizer que o medo de fazer ampliação pode levar o cirurgião a colocar uma válvula menor e isso sim aumenta o risco? Que paradoxo. Necessária para permitir o implante de uma prótese de tamanho adequado e evitar a DPP, é um procedimento seguro que adiciona pouco risco inerente à própria técnica, não deveria ser evitada por medo. Isso muda bastante a perspectiva. Então, resumindo o que a gente viu, a desproporção prótese-paciente é um problema real com impacto clínico bem definido na recuperação e no prognóstico do paciente. Sim. E a escolha do tamanho e do tipo da prótese é absolutamente crucial. Sem dúvida. E mostra que um planejamento cuidadoso, pensando na Elway predita, escolhendo bem a prótese e, se necessário, usando técnicas como a ampliação da raiz, tudo isso é fundamental para otimizar o resultado da cirurgia e realmente aliviar a sobrecarga do coração. Perfeito. E para a gente terminar, fica uma reflexão, né? A gente sabe que a DPP pode forçar mais os folhetos das próteses cirúrgicas, talvez levando um desgaste mais rápido. Como será que isso vai impactar a durabilidade a longo prazo das próteses TAVR que estão sendo cada vez mais usadas, especialmente se também tiver DPP?
É uma excelente pergunta. É algo que a gente ainda não tem a resposta completa e vai precisar acompanhar de perto nos próximos anos, com certeza. Fica aí a questão para o futuro.